Ó, então vamos lá, né? Dar uma continuidade aqui, né? É, na nossa, no nosso trabalho aqui e falar agora para aqueles que nasceram do dia entre os dias 16 e dia 20, né? Da nossa missão aqui no planeta Terra, né? Aqui nós temos, né, no planeta Terra, né, estamos aqui por conta de um projeto, né, o projeto do Criador aqui, tudo tem um propósito, né, é a evolução, né, a evolução da alma, né, então, as energias, buscar sabedoria, desenvolver capacidade, potencialidade, né, esse é o objetivo, né, o Deus, o Criador, é a evolução, né, para que a evolução da alma aconteça, para que nós consigamos aí, né, ter o um entendimento sobre a própria vida, tá? Então, aqui, quem nasceu no dia 16, entre o dia 16 e o dia 20, né, são considerados aí, né, uma pesquisa feita entre as pessoas para trazer mais uma ferramenta, né, para que nós possamos entender esse processo, né? E eu estou estudando essa área aqui, estou achando bastante interessante, dá para você aprender bastante com isso, né? Porque eu tenho, entre os meus clientes, né, eu tenho percebido, assim como existe, né, por exemplo, as pessoas que agem são parecidas na sua maneira de evoluir, na sua maneira de fazer as coisas acontecer, determinado pelo signo, né, pela astrologia, né? O dia que nasceu também eu tenho observado que as pessoas apresentam as mesmas características, né? E eu achei aí um estudo interessante aí, né, do budismo, né, que ele diz, né, nós somos, aliás, nós temos esse entendimento, né, quem trabalha com energia cósmica, que nós somos uma alma que adquiriu um corpo para evoluir, tá? Então, nós somos dois corpos distintos, é a nossa alma, né, e o nosso corpo físico, tá? E nós viemos aqui com um propósito de vida, nós trouxemos conosco um mapa determinando, né, o que nós deveríamos fazer aqui. Acontece que a gente chega aqui, as por de esquecimento, vai lá com uma família que não tem conhecimento, né? A humanidade ela não está preparada para desenvolver capacidade de espiritualidade nas pessoas, não existe escola para isso, não existe orientação nenhuma, né? E as pessoas elas vão ter que desenvolver isso sozinhas, né? O nosso mestre amado Jesus, quando ele veio aqui, ele trouxe essa consciência aí, né, de evoluir, né? Ele é um ser evoluído na 24ª dimensão, está além de qualquer situação, os mestres ascensionados, tudo, trouxeram, né, para nós que nós somos capazes de promover a nossa própria evolução, mas infelizmente nós não fazemos, né? Porque a religiosidade distorceu todo esse ensinamento, ela tomou para si, né, a responsabilidade de fazer a pessoa evoluir, saiu fora do caminho, né? E está toda a humanidade perdida aí, sem saber para onde vai, como é que fica, ficando doente, é relacionamento que não dá certo, é financeiro que não dá certo, está tudo errado aí. E nós precisamos buscar a solução para isso, né? Se a sociedade, se o sistema, se a religiosidade, se a política não proporciona isso para nós, nós temos que ser autodidata e buscar, porque tudo está registrado dentro de nós, né? As nossas capacidade, potencialidade está lá dentro de nós, que precisa ser trabalhada, que precisa ser trazida à tona, mas infelizmente nós não somos orientados de como começar esse processo, como fazer as coisas acontecerem, e eu estou aqui, abri esse canal, abri outro canal, para orientar aqueles que tenham interesse de buscar por mais conhecimento e mais sabedoria espiritual, tá? Então, o que é umbral? Umbral não é um lugar onde as pessoas são condenadas porque você pecou, você vai lá, né? Tipo purgatório, inferno, né? Não existe, né? Umbral, né? Como é que diz? Não existe uma condenação eterna, né? Não existe. Basta que é a consciência da pessoa, né? De repente você fez algo que aquilo contradisse com o que a sua alma necessita, e você acaba ficando doente, você prejudica, né, os seus outros 6 corpos que a gente tem, e é preciso estar entendendo, porque o umbral é uma faixa vibratória em transição.
todos nós, em uma determinada época da vida, a gente vivenciou cada uma das situações, nós passamos pelo umbral, a gente fez determinadas coisas que faz parte do processo evolutivo. Né? Por isso que o mencionado Jesus falou, não julgueis para não ser julgados, não condenes ninguém, porque a gente não sabe o que a pessoa traz consigo, qual é a história de vida da alma da pessoa. Né? Então, veja bem, é uma faixa vibratória em transição e esgotamento de resíduos mentais. Né? A pessoa está esgotada, ela está assim no auge, né, de fazer qualquer loucura, então ela está no umbral, ela está naquela situação de perigo que precisa fazer algo para mudar. Né? Nesses lugares de dor, os buscadores, os benfeitores, eles atuam como socorristas mentais da consciência. Então, esse tipo de... A pessoa que nasceu nesse período aqui, ela tinha consciência, né, do que precisava fazer, né, se intitulou lá o socorrista, benfeitor, né, para socorrer outras pessoas. Né? Aqueles também que tentaram lá mudar o destino também, né, entraram numa certa situação, porque todos nós passamos pelo tal do umbral, né, mas a gente focou em uma determinada situação, né, em determinado momento. Esse aqui ficou na zona do umbral, ou seja, né, acostumou com o sofrimento. O umbral ele reflete o desequilíbrio emocional e mental acumulado pelos indivíduos, formando né, a esfera de densidade onde almas desorientadas, né, se conectam. Então, é daí aquele tipo de pessoa lá, né, que se conecta com, eu estou com encosto, né? Estou com encosto. Por quê? Você está se conectando com uma alma que está vibrando naquela energia, você está em estado de desequilíbrio total. Por isso que eu falo, a busca pelo equilíbrio é de suma importância, para que você não vigie os seus pensamentos, né? Não deixe que o pensamento, né, atraia para perto de você aquelas pessoas que ainda estão vibrando nessa energia ruim. Né? A gente tem que sair usando o salmo, desenvolvendo a fé, a crença, né? Não essa crença limitante aí que não expande, né? Mas a expansão da consciência para você entender que você é o único responsável pela situação em que você se encontra. Né? E qual é o papel dos benfeitores aí, né, os sábios do umbral? Ele busca a verdade, né? Ele quer descobrir a verdade. Os espíritos que trabalham nessa região aí, eles não são prisioneiros daquele local, ele não vive ali no umbral, não. Qualquer pessoa pode, de repente, num determinado setor da vida, numa determinada situação da vida, né, ela vibrar nessa energia. O problema é que essas pessoas, entre o dia 16 e o dia 20, né, elas se propuseram a fazer a tal da caridade, lá orientar as pessoas para entender qual é a verdade, busca a verdade, e ela se firma naquilo. Né? Ela tem uma ideia distorcida, né, das leis, de tudo que é preciso fazer. Ela acostumou com aquela situação, estagnou a própria evolução e não saiu desse processo. Ou seja, ela vive, né, no eterno confronto. Né? Pode ver, a maioria das pessoas que são socorristas, médiuns, espíritas, inclusive, né, eles passam por um processo muito difícil de sofrimento. É raro aquele que ainda traz aquela calma, aquela tranquilidade. Pode ver o caso de pessoas que o tempo todo está tentando orientar. A gente não tem que entrar na vida do outro, falar, faça isso, faça aquilo, se condoer com a dor do outro. Não deve, porque se a gente não tem uma experiência, né, para discernir que você pode ajudar a pessoa, mas não entrar na vida da pessoa, a coisa complica. Entendeu? Cada um tem dentro de si, né, o anjo, né, que eu falo que é o anjo da guarda, que faz as coisas acontecerem desde que aquela pessoa queira. Né? Então, eu sempre falo, você orar para o outro, você tem que pensar o que aquela pessoa está vibrando, você pode mudar o destino daquela pessoa, de repente a pessoa não está preparada para aquilo, você está presa numa energia de que não é sua. E você tem que dar uma postura para falar, o outro está lá, está sofrendo, ele não quer. É aquela história da pessoa que ela está lá no fim do poço, né?
e você dá a mão para ela, você vai fazendo, 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 ela não acorda nunca. Quando você vê, você está lá no fundo do poço com a pessoa. É preciso ter muito cuidado com essas atitudes aí impensadas que a gente toma de vez em quando, né? Então, o papel dos benfeitores, aí, os espíritos, né, que trabalham nessas regiões, eles não são prisioneiros no lugar, eles são trabalhadores voluntários socorristas, né? Quem leu aí o livro do André Luiz, ele viu perfeitamente, eles vão lá, a preparação que eles fazem para ir naqueles lugares, resgatar, né, espíritos que estão perdidos, né? É preciso ter essa consciência, né? E porque eles descem na vibração. Você tem que sair da sua vibração. Para você entrar na vibração daquela pessoa, você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter muita sabedoria, você tem que ter o discernimento de estar realmente equilibrado para você, né, poder desenvolver aquela capacidade de estar socorrendo outras pessoas. Não é todo mundo que pode socorrer outra pessoa, não. Né? Tem pessoas aí que eu tenho atendido, né, que elas estão se perdendo por conta, né, de estar atrelado a outra pessoa, achando que pode resolver a vida da outra pessoa, entendeu? Então, a busca da verdade, o verdadeiro saber nessas zonas aí, fundamenta-se na reforma íntima. É a pessoa que precisa mudar, né? No abandono da culpa paralisante, né? E na elevação do padrão vibratório por meio da prece, por meio da sintonia do bem. Por exemplo, você pode chegar para uma determinada pessoa e falar, vamos orar junto, né? Eu posso fazer algo junto com você. Você aceita? Você concorda? A pessoa precisa concordar. Porque se ela não concorda, ela não quer, você fica perdido. E a maioria das pessoas nascendo no dia 16 e dia 20, elas pecam muito porque estão presas aí nessa energia vibratória. Né? A reforma íntima, né? Ela é o processo contínuo de autoconhecimento e transformação moral individual para sintonizar a mente com faixas vibratórias mais altas. É o caso daquela história lá, por exemplo, dos trabalhos em centro espírita, né? A pessoa vai lá, tá com aquela energia toda ruim, né? Ela entra lá no centro, né? O espírito que estava com ela fica para fora, esperando. Ela passa pelos trabalhos todos, na hora que ela sai, o espírito toma conta e volta com ela novamente. Então, por isso que eu falo, você desenvolver a sua mediunidade para resolver esses impostos aí, não vai resolver nada, você vai complicar a tua vida, pode prestar atenção. Tem pessoas que, às vezes, ela piora, porque ela fica pegando muita coisa dos outros, ela perde o equilíbrio, ela deixa de viver a vida dela para viver a verdade no outro, e a coisa fica complicada, né? Então, veja bem, aqui trata-se de uma reforma íntima. E quais são os pilares da reforma íntima que nós precisamos passar? Autoconhecimento, identificar os próprios defeitos, né? Autoaceitação, compreender, né, a sua culpa. Né? Por que eu me sinto culpado? Né? Vigilância mental, monitorar os pensamentos, né? As energias ruins, espíritos com pensamentos ainda muito sem conhecimento da verdade, né, vêm até você porque você está vibrando a energia dele. Né? Entendeu? Então, você que atrai a mudança de hábito, substituir vícios morais. Né? Nós temos visto aí líderes religiosos aí, cheios de vício, e se intitulam ainda orientar pessoas, mas isso aí está tudo errado. Né? A gente vê no sistema religioso, né, a pedofilia, a corrupção, né, a politicagem. Então, você acha que essas pessoas aí elas estão preparadas para mudar a vida de alguém, para orientar? Claro que não. Né? Essas são as donas da verdade, né? Que verdade que elas estão pregando. Então, você tem que ter sabedoria e não deixar levar para essa pessoa, buscar aí a verdade que está dentro de você, porque fora tem tudo quanto é tipo de situação. Né? Ação do bem, praticar a caridade para esvaziar o ego. Você entendeu? Então, a caridade não é só você, por exemplo, chegar no fim do ano e eu vou dar uma cesta básica para alguém. Você está cuidando do físico, né? Não adianta nada. A caridade é você entender você, você tem caridade para com você, você cuida de você com carinho, você se preserva, né, de estar envolvido em situações que possam aí trazer problemas para você, ou de repente você não está nem aí para isso, acreditando que um milagre possa acontecer e resolver sua vida. Você tem que estar atento a essas situações.
né? Para a gente não se envolver aí em confusão. Então, veja bem, os nascidos entre esse período aqui, no meu entender, né? Às vezes alguém vai buscar por isso aqui, vai entender melhor do que eu, pode até ser. É a pessoa que buscou a verdade, ou seja, ela vai contra o sistema, né? E ela, de repente, ela quer orientar pessoas nessa situação. E não é assim, né? Não é você criticando o sistema, de repente você tem que mudar. Não adianta você querer mudar as pessoas. Primeiro você muda você, para depois, através do seu exemplo, você mudar as pessoas ao seu redor. Tá? Essa é a consciência que é preciso ter essas pessoas aqui que nasceram entre o dia 16 e o dia 20. Ela precisa passar por uma reforma íntima, né? Ela entender realmente quais são os valores para ela, não para os outros. Tá ok? Namastê.